Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre a formação do território brasileiro e a construção dos primeiros espaços geográficos do nosso território. Bom, lembrando que a formação do nosso território ela se inicia a partir do século XVI, com a chegada dos povos portugueses ao território brasileiro. Nós tivemos aí a ocupação e formação dos primeiros espaços não indígenas no território que viria a ser o Brasil logo em seguida. Bom, nós tivemos aí no início do século XVI algumas atividades que contribuíram para a formação do nosso território. E a primeira delas foi a exploração do pau-brasil, que começou a ser explorado em toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até praticamente o sul de São Paulo. Nós tivemos aí a exploração do pau-brasil, que era uma madeira já explorada e conhecida pelos povos europeus e que tinha um certo valor econômico e interesse para os portugueses. Na sequência, quando o pau-brasil não estava mais dando resultado, os portugueses começam o processo de cultivo da cana-de-açúcar, no litoral também, inicialmente na região sudeste e depois segue em direção à região nordeste. Com o cultivo da cana-de-açúcar, nós tivemos em seguida também a produção de cana-de-açúcar, que era destinada também a abastecer o mercado europeu. Logo em seguida, cultivo do tabaco e a criação do gado, que era utilizado como animal de tração, animal de força, de transporte de carga em nosso território, principalmente nos locais onde se eram implantados os engenhos de açúcar, que precisavam de animais para transportar a produção de açúcar dos engenhos até o litoral, quando ele deveria seguir com destino até a Europa. Bom, nós tivemos aí então essas atividades que contribuíram para a formação, o início da formação do nosso território a partir do século XVI. Pau-brasil, cultivo da cana-de-açúcar, a produção de açúcar, a cultura do tabaco e também a criação de gado, inicialmente no litoral do nosso território, no litoral do Brasil. Ainda no século XVI, os colonizadores eles organizaram as entradas, que eram expedições armadas que tinham como objetivo capturar indígenas e escravizá-los. Além da captura de indígenas, as entradas também vinham com a missão de buscar por metais e pedras preciosas no interior do território. Então eles tinham a missão de capturar os indígenas, mas também tinham a missão de encontrar ouro e pedras preciosas em nosso território. Bom, no século XVII, nós tivemos aí, digamos assim, a permanência das atividades do século XVIII, ou seja, o pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo do tabaco e a criação de gado, mas nós tivemos anexado a essas atividades a exploração das drogas do sertão. As drogas do sertão era o nome dado, de certa forma, aos produtos extraídos da floresta amazônica que tinham, de certa forma, propriedades medicinais, como a castanha, a canela, o cacau, cipós, que já eram plantas conhecidas pelos povos indígenas e que tinham, de certa forma, propriedades medicinais, serviam para curar alguma enfermidade e que estava sendo levada agora explorada e levada para Portugal. Bom, além da exploração das drogas do sertão, que ocorreu especialmente na região norte, no Amazonas, na região aí do rio Amazonas, áreas localizadas próximas ao rio Amazonas, onde era explorado pelos próprios povos indígenas, nós tivemos também a atividade mineradora. A atividade mineradora ela se inicia também aí no finalzinho do século XVII para início do século XVIII. Nós tivemos aí as descobertas das primeiras minas de ouro em nosso território. E ainda no século XVII, nós tivemos a atividade de bandeirismo, que eram também expedições exploradoras, missões exploradoras, que tinham como objetivo capturar indígenas, encontrar pedras preciosas, aprisioná-los, vendê-los como escravos. E o bandeirismo, como foi chamado essas expedições, elas foram divididas em 3 partes. Nós tivemos o bandeirismo apressador, que o objetivo principal desse bandeirismo era a captura de povos indígenas e a escravidão dos mesmos. O bandeirismo minerador, que tinha como principal objetivo
procurar ouro e pedras preciosas. E nós tivemos ainda o bandeirismo de contrato, aqueles que eram contratados por donatários. Donatário é aquelas pessoas que receberam terras da coroa portuguesa, que tinham propriedade de terras, certo? E que faziam doação de suas terras também para outras pessoas durante o período colonial. Então eles recebiam essas terras e podiam também passar as terras, eram os donos das terras, né? E que tinham fazendas, que tinham propriedades, que tinham comércios no Brasil e tinham interesses em ampliar esse comércio. E para isso precisava de quê? De mão de obra escrava. Então o objetivo dos donatários com o bandeirismo de contrato ou o bandeirismo ou o sertanismo de contrato era justamente capturar os povos negros, escravizá-los, destruir quilombos por onde eles passassem, destruir povoações, destruir plantações, mas o principal foco era capturar os negros fugitivos. Lembrando que os negros fugitivos, eles fugiam do trabalho escravo e iam para os quilombos, que eram povoações ou abrigos de escravos fugitivos. Todo escravo que fugia do trabalho, que fugia da sua propriedade, eles iriam procurar um quilombo para sobreviver. E lá eles permaneciam durante um longo período. Bom, então nós temos aí três bandeirismos: o bandeirismo apressador, o bandeirismo minerador e o bandeirismo de contrato ou sertanismo de contrato, né, que eram expedições colonizadoras e exploradoras com objetivos diferenciados. Uma era capturar os indígenas, outra era procurar metais preciosos e a outra encontrar escravos fugitivos, destruir quilombos e também as plantações. Bom, essas foram as principais atividades econômicas que contribuíram de certa forma para a formação, o início de certa forma da formação dos primeiros espaços não indígenas, que é o que nós chamamos de espaços geográficos, no território brasileiro. Se inicia lá no século XVI e até esse momento vai até o século XVIII com a atividade das bandeiras. Mas lembrando que essa formação desses espaços, que essa construção desses espaços geográficos, elas não param por aí. Elas perpetuam ainda no século XIX e até os dias atuais. Ou seja, a formação de espaços geográficos ela é algo contínuo, ela é algo que se mantém até hoje. Então ela não acabou no século XVIII. Nós vamos parar nossa aula aqui no século XVIII. Na nossa próxima aula a gente fala sobre o século XIX e as alterações que ocorrem até nos dias atuais, mas a gente para hoje no século XVIII. Vocês vão fazer uma leitura mais minuciosa do texto, aí da página 20 até a página 22. Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no PV e vocês vão responder a atividade que vai estar sendo proposta para vocês e fazer essa devolutiva até amanhã às 10 horas da manhã, ok? Então vocês têm aí até amanhã 10 horas da manhã para vocês responderem a atividade e mandarem a atividade no meu PV. Um bom dia, bom estudo e até a próxima.